Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer uma palavra que encontra-se no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, que fala a respeito do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, na verdade, o seu nome era Timeu, filho de Timeu. E está escrito assim a palavra de Deus. Chegaram-se, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que ele se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e disse: Chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando a sua capa para o lado, e de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Mestre, que eu volte a enxergar. Jesus lhe ordenou: Vá em frente, a tua fé te salvou. E no mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Então, o que eu quero passar para vocês hoje aqui é as 5 atitudes de Bartimeu. A primeira atitude de Bartimeu foi: ele estava ali assentado, mendigando, pedindo dinheiro para o seu sustento diário. Mas quando ele ouve, porque a Bíblia diz que ele era cego, mas ele ouvia, e ele ouve falar que era Jesus quem estava passando ali naquele momento. Uma coisa que a gente aprende aqui. Ele poderia perguntar: mas quem é esse Jesus? Ele não perguntou isso. Ele entendeu imediatamente quem era Jesus, porque ele estava ali, mas ele já estava ouvindo falar de Jesus já fazia algum tempo. E na sua primeira atitude foi: ele ouve, é Jesus, né? Então, nada nos impede de ouvir falar de Jesus. Sempre tem alguém falando, nada te impede. Mesmo que você seja cego, que você tenha outros problemas, outras dificuldades, outras imperfeições, mas ouvir, você está ouvindo. A segunda atitude de Bartimeu foi que, ao ouvir que Jesus estava passando, ele grita. Tem momentos em que é necessário gritar. O caso dele era difícil, porque tem momentos que você precisa entender que pode ser a sua última oportunidade. A última oportunidade, a primeira e última. Né? A história diz que Jesus não passou mais naquele lugar. Então ele aproveita a oportunidade. Ele grita mesmo. É para chamar a atenção de Jesus. Mas vamos ver aqui, e no versículo 48 diz que muitos o advertiam, o repreendiam severamente. Ele foi repreendido severamente para parar de gritar por Jesus. Vejam. Então, isso vai acontecer conosco também. Não ficou apenas em Bartimeu. Nós também seremos repreendidos. Quanto mais você querer se aproximar de Jesus, mais você será repreendido, mais você será mal visto. Mas diz a Bíblia aqui que ele gritava até chamar a atenção de Jesus. E a quarta atitude, mesmo depois da repreensão, mesmo enfrentando a terceira, né? Eu ainda estou na terceira, né? Mesmo enfrentando oposição, ele gritou mais ainda. Então preste atenção.
A primeira atitude foi ouvir, ouça. Oh, Jesus está fazendo um milagre. A segunda foi, começou a gritar. E quando ele começa a gritar, ele é repreendido. Mas depois da repreensão, das advertências, a terceira atitude é gritar mais ainda. Então grite mais ainda, meu querido. Grite mais ainda, minha irmã querida, amada de Deus. Grita mais. Quanto mais tentarem te parar, mais você precisa gritar. Mais você precisa gritar. E veja o que aconteceu. Então, Jesus manda que o chame. Chamai-o! E assim foram chamar o cego Bartimeu. E falaram para ele: ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Quer dizer, as pessoas não ficaram muito animadas para chamá-lo, né? Porque elas queriam que realmente ele desistisse. Mas como ele não desistiu, eles falaram: agora Jesus está te chamando, vai lá, né? Pela ordem de Jesus tem que ir, né? E versículo 50, olha que coisa linda. Ele, jogando a sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Queridos, aquela capa era a licença que ele tinha para pedir esmolas. Só era autorizado a pedir esmola quem tivesse aquela capa. E ele se desfaz daquela capa. Ele joga a capa para fora. Ele fala: agora eu não preciso mais, agora eu vou atrás de Jesus. Jesus parou para me dar atenção. É isso. Ele se desfez daquilo do bem mais precioso que ele tinha. Para poder pedir esmolas ali, ele tinha que usar aquela capa. Entende? E ele se desfaz. Olha que coisa linda, né? Então, a próxima atitude de Bartimeu que eu quero passar para você é muito importante. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Porque Jesus ele pergunta para Bartimeu assim: o que queres que eu te faça? Vamos ver o que ele respondeu? Ele disse assim: mestre, que eu volte a enxergar. Queridos, nossas petições diante de Deus precisam ser objetivas. Precisam ser certas e sem rodeio. Ele podia ter pedido muitas coisas. Veja bem, era Jesus, o Filho de Deus, o dono do ouro e da prata. Ele podia ter pedido uma mansão, podia ter pedido ouro, mas ele chegou e pediu aquilo que ele verdadeiramente necessitava. Ele falou: eu quero voltar a enxergar. Olha que coisa linda que esse homem pede objetivamente. Ele não perdeu o foco das necessidades dele. Vamos ver aqui o versículo 50. 52. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. E veja a quinta atitude de Bartimeu. A quinta atitude de Bartimeu foi: no mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Ele entrou junto daquela multidão, ele se colocou ao lado dos discípulos de Jesus e passou a seguir Jesus pelo caminho. Então eu quero deixar para você como lição para a nossa vida, para a minha vida. Isso aqui foi muito importante aprender, essa lição de Bartimeu. Ouvir. E nos momentos de mais dificuldades, gritar. E enfrentando oposição, gritar mais ainda. E quando tiver a oportunidade de falar com Jesus, falar com objetivo. E a quinta atitude, seguir a Jesus pelo caminho. Então você que está seguindo a Jesus, permaneça
seguindo o nosso Mestre. Não desista. E você, que está um pouco desanimado, as situações adversas estão te sufocando, eu clamo a você, volte a seguir a Jesus, volte, pega essas 5 atitudes e coloca diante de Deus. Se for necessário, grite, querido, mas não pare de servir ao Mestre, não pare, volte a seguir. Veja que ele diz assim, olha, eu quero voltar a ver. O que você aprende com isso? Que ele já tinha sido bom da sua visão, ele havia enxergado em algum período da sua vida. Entende isso? Você que já esteve caminhando com Jesus, você que já pregou a palavra, você que já esteve dentro da visão e por alguma razão, algum motivo, alguma palavra pesada, algumas dificuldades, você desanimou e você saiu do caminho, ficou parado no caminho. Mas hoje a irmã Deise te convida a retornar. Volte para o caminho do Senhor. Não fica parado aí não, querido. Vamos seguir a Jesus? Vamos. Com todas as dificuldades. Mas vale a pena segui-lo, né? Ser um transformador de vidas. Eu deixo essa palavra para o teu coração. Não desista não. Vamos continuar a servir ao nosso Mestre. Amém?